A gente volta a falar de eleições, agora dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. Cada um tem tempo de 7 minutos para apresentar suas propostas. E de acordo com a ordem definida em sorteio na reunião com os representantes dos partidos, hoje é a vez do Luiz Carlos Oliveira, do PTC. Olá, candidato, muito boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no Band Cidade. Bom, o senhor foi candidato já a prefeito em 2016, teve pouco mais aí de 1.200 votos. O que muda nessa campanha em relação à primeira campanha, né? Quais serão as principais bandeiras que vão fazer o eleitor escolher o nome do senhor nas urnas? O seu tempo começa a partir de agora. Muito boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite aos telespectadores da Band. Muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Bom, o que aconteceu na última eleição foi que nós não tínhamos estrutura nenhuma. Nós tivemos que montar um partido em menos de 40 dias e sair a candidatura. Mas, na época, a ideia era que o partido se fortalecesse na cidade. Mas não aconteceu isso. Aí nós tivemos que tomar outros rumos. Certo. Inclusive, o senhor abriu mão do fundo eleitoral? Do fundo eleitoral, eu abro mão, sim. Eu acho que não deve ser usado. Os candidatos devolvem para o governo, vai para a saúde, para a educação, para onde quiser, menos para o candidato. E como é que o senhor está fazendo a sua campanha? Até para servir de exemplo. Eu estou usando muitas redes sociais, né, que custam um pouco, mas são baratas. Não tem quase custo nenhum. Nós vamos fazer muita distribuição de folhetos, né, nas casas, porque não pode aglomerar na rua toda. E é assim que tem que ser a campanha. É no boca a boca e nas redes sociais, nos nossos grupos, que agora, essa eleição já é diferente de 4 anos atrás. Certo. Bom, agora falando de propostas, candidato, apesar da segurança pública aí ser uma atribuição do governo estadual e São José ter uma estrutura relativamente boa, com um sistema de monitoramento, uma guarda municipal com bom desempenho, a segurança pública é uma das bandeiras da sua campanha, né? O que o senhor pensa para ampliar esse setor de segurança para a cidade? Primeiro você falou a palavra monitoramento. Nós temos mais de 1.000 câmeras instaladas na cidade e só 30% da cidade é coberta por essas câmeras. Então, 70% da cidade não tem cobertura de câmeras. A Guarda Civil Municipal, ela desempenha um papel muito interessante na administração da cidade. Inclusive, na minha gestão, vou criar academia, nós vamos criar o plano de carreira mais bem definido, não do jeito que está agora, e também nós vamos criar o botão do pânico, que é a Guarda Civil Municipal que vai atender. O botão do pânico, quando qualquer cidadão, homem, mulher, criança, inválido, estiver em situação vulnerável, ele vai apertar o botão do pânico no aplicativo e quem vai atender vai ser a Guarda Civil Municipal. E também no SAMU, nós vamos trocar todos os atendentes por guardas civis municipais. Médicos, claro, todos treinados para isso. Bom, falando agora a questão de infraestrutura, né? São José dos Campos tem grandes obras, algumas ainda precisam ser concluídas, inclusive não foram em gestões passadas por atrasos, né? Que até encareceram mais essas obras. O que o senhor pensa para essa questão de obras como fator de desenvolvimento da cidade, que é defendido aí por algum dos candidatos? A obra pública, geralmente, ela gera novos empregos. Mas também, o que eu pretendo mesmo é incentivar a iniciativa privada a construir na cidade. As construtoras, junto com a Convap, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, fazer com que desenvolva, porque a mão de obra da construção civil é a mais rápida de você empregar as pessoas, tá certo? E também nós vamos fazer o seguro de término de obras. Nenhuma obra vai começar no meu governo sem ter um seguro para começar a obra e o dia que vai acabar. Isso aí vai ficar a cargo da seguradora. Se a obra passar do prazo, vai pagar multa. Se a obra tiver aditamento, o problema não é da prefeitura. A obra vai ter que começar naquele preço, terminar naquele preço e no dia certo e de acordo com o memorial descritivo. O que vai permitir aí a continuidade em outras gestões. Nós vamos terminar todas as obras que estiverem paradas. Inclusive o Teatrão Invertido, que está lá há 8 anos praticamente parado, né? Nós vamos ver o que a gente pode
pode usar daqueles pilares e fazer a coisa lá do teatro na cidade. Certo. O que o senhor acha desse novo modelo de concessão do transporte público que vem sendo construído pela atual gestão? No seu governo ele continua? O senhor modificaria alguma coisa? Eu vou modificar alguma coisa, né? Primeiro porque a gestão, você não tem acesso às planilhas, o planilha de custo, você não sabe se aquele dinheiro que ele está cobrando do usuário realmente é o valor certo, se não é. Então, primeiro você falou do gasto público de campanha. Uma coisa também que eu não aceito é nenhuma doação de empresa de ônibus e nem empresa de transporte de lixo. Porque eu quero administrar mesmo. Eu quero ver aonde que está o gasto, as planilhas, todas certinhas, para poder ter uma tarifa certa e justa para a cidade. Bom, o senhor falou agora na questão do lixo, né? Que propostas que o senhor tem para essa área de sustentabilidade? Porque a gente vê que São José dos Campos ainda tem deficiências, não está conseguindo reciclar como deveria, né? Que propostas que o senhor tem para essa área? Olha, a proposta da reciclagem realmente é incentivar essas pessoas de reciclagem, que eles pegam os papelões, chega tarde, tudo. Nós temos que dar uma estrutura melhor para eles. Não é? Para que eles consigam trazer o lixo reciclável. Recolher o lixo domiciliar reciclável também tem que se estender pela cidade toda, porque na cidade não é a cidade toda que recolhe lixo reciclável. A nossa usina de lixo, ela tem que funcionar em outro formato. Certo. São José dos Campos é uma cidade rica, mas ainda muito desigual, né? Que propostas que o senhor tem, assim, na área de ações sociais? Sim, você falou certo. A desigualdade aconteceu quando houve a desindustrialização da cidade. Então, os salários em São José dos Campos eram altos. Hoje, a cidade cresceu em número de habitantes, mas em número de salário, a renda per capita diminuiu. Então, por isso que existem tantas desigualdades. Certo. E com relação, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da educação, né? Como é que o senhor avalia a questão da educação agora em época de pandemia, que houve uma demora para ir o início das aulas remotas, por exemplo, que as crianças ficaram em casa e não estavam tendo conteúdo nenhum. Quais as propostas para a educação? Bom, a primeira proposta, né, porque vai começar logo o ano, é que as crianças voltem às aulas. As aulas nas salas. E eu também tenho uma proposta que trazer para São José dos Campos as escolas cívico-militares. Então, as pessoas falam, não, mas escola para formar soldados, não, para formar cidadãos. O cidadão entra lá com 7, 8 anos de idade, quando ele sai do 2º grau, já sai com uma profissão definida, com alguma coisa concreta e também já com a ideia da faculdade que ele vai fazer. Para ele não chegar com 18 anos, não saber que faculdade que eu faço, qual vestibular que eu presto. Não, o cidadão, desde a infância, ele já vai ser orientado para aquilo. Ok, suas considerações finais rapidamente, candidato. Então, eu agradeço a oportunidade da Band, muito obrigado, Rose, e espero que agora, nessa eleição, o povo de São José dos Campos entenda as minhas propostas e vamos modificar essa administração que está há 40 anos atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada, boa sorte na campanha. Muito obrigado. E na segunda-feira, dia 5, a gente retoma a nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. O nosso convidado será o candidato João Bosco, do PCdoB. Hoje foi o dia mais quente do ano em Taubaté. Os termômetros marcaram 38 graus na cidade. Em Cachoeira Paulista, o calor também foi intenso e a máxima registrada na cidade foi de 39,5 graus, a maior deste ano. No fim de semana, a temperatura cai e há chances de chuva. Informações com a Desirê Brant, da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Depois de vários dias de muito calor e nada de chuva no estado de São Paulo, o tempo muda e bem no fim de semana. Vem aí uma frente fria. O sistema vai passar bem de raspão pela costa de São Paulo, vai aumentar a quantidade de nuvens no Cone Leste paulista e deve provocar algumas pancadas de chuva. Claro que por causa disso, a temperatura vai diminuir ao longo do fim de semana, mas longe de fazer frio. A máxima prevista para o sábado é de 27 graus em
em Taubaté e 26 graus no domingo. Na segunda-feira o tempo já fica mais firme e a temperatura de novo vai lá no alto já no começo da semana que vem. A máxima prevista para segunda-feira é de 35 graus. Em São José dos Campos, a expectativa também é de chuva no fim de semana, temperatura que vai diminuir um pouco, mas a sensação ainda será de tempo abafado, com 27 graus no sábado e 26 no domingo. Na segunda, o tempo já fica mais firme e a temperatura já poderá alcançar os 35 graus. E ainda hoje, na coluna esportiva do Band Cidade, o comentário de Antônio Carmo sobre o vôlei Taubaté. Nós vamos para o intervalo agora com imagens ao vivo de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Os termômetros registram nesse momento 23 graus. Hora certa, agora 7h14.